Oi, gente, boa tarde. Vocês hoje vão ter a oportunidade de participar de uma apresentação com o juiz mais lindo da comunidade, e eu, né? Eu sou o André Nicolau e a gente vai desconstruir um ruling para vocês. Então, primeiro de tudo, o que é um ruling? Eu vou pedir desculpa para vocês que eu coloquei o ruling, porque eu sou acostumado a colocar a terminologia em inglês mesmo, mas o ruling é uma investigação. Tá? Vai desde o começo, quando tu atende um jogador, até o ponto em que tu decide o que acontece, fala para o jogador o que vai acontecer, resolve, dá o tempo extra se necessário e sai da mesa. Tá bom? Porque quando a gente lê ruling, a gente acha que é só a regra que a gente está dando, mas vem desde a hora que o jogador chama a gente, que a gente vai até a mesa, a gente pensa no que a gente vai falar, se a gente tem todos os recursos para a gente falar, e aí a gente dá a nossa solução e os jogadores continuam o jogo deles e a gente pode ir embora tranquilamente. Então, qual é o objetivo desse seminário aqui? É que a gente, como juiz, não dê rulings intuitivamente, que a gente tenha algum guia na hora que a gente está tomando decisões, que a gente está fazendo uma investigação, que a gente está dando rulings. A gente tenha alguma noção da parte da ruling que a gente está, que a gente não faça as coisas de maneira intuitiva e desorganizada. Quem acompanha as listas de e-mails já notou que às vezes alguém vem e fala: mas essa situação é um warning. Não existe uma situação que é um warning. Existe uma situação que tem uma infração que leva a um warning. Fazer o contrário normalmente acaba por fazer um erro. É tipo, eu sei que isso aí dá um warning, deixa eu encaixar aqui uma infração. A gente não quer isso. A gente quer que o juiz entenda a situação, explique para os jogadores o que aconteceu e que aplique a penalidade correta de acordo com o que vier isso. Então a gente vai começar agora aqui a fazer a nossa investigação, o nosso ruling. A abordagem. Tudo começa com o juiz chegando na mesa. Então, muita gente tem... Isso não tem uma forma única certa de fazer isso. Mas o que eu gosto de fazer? Eu chego na mesa, normalmente mão para trás, boa tarde, jogadores. Tu pode ou não falar o teu nome. Eu não falo porque eu acredito que os jogadores não lembram o teu nome. Posso ajudar vocês? Só antes de começar essa parte. A primeira coisa é que um dos jogadores vai nos chamar, ou os dois jogadores, ou então nós estamos observando uma mesa e nós reparamos que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que precisa da nossa intervenção. Aí depois é que a gente interfere. Não, continua. Então, cheguei na mesa. Vamos para trás, boa tarde, jogadores. Meu nome é tal, ou não. Eu como eu falei, não falo meu nome. O que eu posso ajudar vocês? Normalmente, a pessoa, o primeiro jogador que te chamou é o que vai te explicar a situação primeiro. E daí a gente segue para a próxima parte, né? Que é a coleta de informações. Então, o que eu gosto de fazer é, novamente, eu aproximo na mesa. Eu gosto de botar a mão assim, porque isso mostra um sinal de pausa para os jogadores, né? Fala, dá licença, sempre ser educado. Com licença, boa tarde, por favor, jogadores, parem o jogo. Porque esse vai ser o cartão que vai definir o que os jogadores vão pensar de ti a partir daquele momento, né? Só para martelar um pouco nessa tecla, é muito importante que o primeiro contato com os jogadores seja sempre num sentido de que você está ali para resolver o que eles querem. Não se apresenta como obstáculo, porque muitos jogadores, especialmente aqui no Brasil, eles já têm essa noção de que os juízes são um obstáculo, eles estão lá contra a gente, eles não querem que a gente jogue nosso jogo, eles estão aqui para interromper a gente. Então, é um pouco do nosso trabalho também, na hora que a gente se apresenta, na hora que a gente chega perto da mesa, é desfazer um pouco isso, justamente dessa maneira, se apresentar e tal, se fazer disponível para resolver o problema que eles têm. Tá? Então essa... já estamos aqui. Eu ia perguntar para vocês qual vocês acham que é o próximo
o próximo ponto, né, dessa investigação da ruling, mas já está aqui. Então, o que a gente está querendo colocar com... É muito ensaiado. O que é essa coleta de informações que a gente está colocando aí? Que, na verdade, a gente tem uma situação que, vamos dizer que os jogadores chamaram a gente para a mesa, e, bom, a gente precisa saber o que está acontecendo, né? A gente precisa saber qual é a situação antes que a gente possa tentar fazer qualquer coisa, senão a gente não tem nenhuma resposta para dar. Então, a coleta de informações é justamente nesse sentido de você entender o que está acontecendo. Isso pode acontecer de várias maneiras. Você pode perguntar para os jogadores, você pode ver no notepad deles, porque a ruling pode ser qualquer coisa. Pode ser desde uma dúvida de regras, e vai ser bem óbvio qual é a informação que está sendo pedida nesse caso, ou pode ser uma coisa mais complicada, divergência de ponto de vida, ou mesmo uma infração que alguém tenha por acaso cometido. E é isso que você está querendo fazer nessa parte aqui. Você chegou na mesa e você agora vai tentar descobrir qual é a situação que está exigindo a sua presença naquela mesa. Então, a partir desse ponto, depois da coleta de informações, você já conversou com os dois jogadores, deu uma olhada no estado de jogo, o que você vai fazer? Alguém sabe me dizer qual que é o próximo passo? Não. Tá, mas que penalidade? De onde é que vem essa penalidade? Tem uma infração? Tu já pensou na infração? Gente, vamos manter a seriedade aqui pra gente fazer um pouquinho mais rápido, tá bom? Perfeito. A avaliação. A partir daí, o jogador virou pra ti e falou: joguei um Dig Through Time e peguei 8 cartas. Vocês vão notar que eu adoro o Dig Through Time. Tá? É a minha situação padrão. Ele pegou 8 cartas. Que é isso? Ele está com 8 cartas do Dig. Eu sei que isso é um erro de card oculto. O erro de card oculto, ele vem com warning, e o fix é aquele que está no IPG, que é mostrar a carta para o oponente, e ele vai tirar uma carta. Parece uma avaliação boa, certo? Eu já tenho a ideia do que eu vou fazer. Agora que eu sei o que eu vou fazer, o que vai acontecer? Perfeito. E vamos fazer uma outra situação. Digamos que os jogadores jogaram uma mágica ilegal, passou um turno, e eu quero fazer um backup. Eu não sou o juiz maior nesse torneio. O que vai acontecer? Então, a gente vai para a parte da conclusão, que tem algumas informações. Só queria fazer um complemento antes de entrar na conclusão, na hora que a gente está avaliando, antes de ter uma resposta para o que a gente vai fazer, que essa avaliação que a gente faz aqui, ok, a gente vai lá, coleta as informações, mas a maioria dos jogadores de Magic também seriam capazes de coletar as informações. Essa avaliação aqui é uma atividade que a gente faz como juízes. Quer dizer, o que a gente estuda, os documentos, a gente está aqui nessas conferências aprendendo, é para a gente ser capaz de fazer essas avaliações. Ajuda também, lógico, em técnicas, os jeitos de você coletar as informações que nem todo mundo saberia fazer, talvez, sendo jogador. Mas a avaliação é uma coisa que, bom, muito dificilmente um jogador tem o conhecimento das infrações ou de como resolve as coisas em réu regular, mas os juízes têm. Essa avaliação é uma avaliação que os juízes vão fazer com esse conhecimento que eles têm de antemão. Então, o primeiro passo aqui, a gente tem 3 caminhos na conclusão, que é a resolução da investigação. Eu sei que é um erro de card oculto, então vou resolver. Vou explicar para o jogador, isso aqui é um erro de card oculto, a gente vai resolver dessa forma. Tu vai mostrar as cartas do Dig, ele vai tirar uma carta, isso é uma infração e carrega a penalidade de um warning. Vai explicar, caso o ruling tenha tomado muito tempo, você vai dar um tempo extra apropriado. O auxílio é num caso, eu preciso, tem 2 casos para o auxílio. Eu preciso de um juiz para autorizar o backup, ou eu não sei o que está acontecendo. Às vezes a situação é complicada, às vezes o juiz está nervoso e ele não sabe exatamente se o ruling dele está certo. E é sempre melhor tu trabalhar com outro juiz, pegar uma segunda opinião, do que arriscar um ruling errado. Por quê? Porque quando dá um ruling errado, está prejudicando um jogador, pode estar acabando com o dia dele. Isso é uma grande a segunda parte do que o Nicolau falou, né?
que a gente tem essa capacidade de entender o que está acontecendo, mas infelizmente a gente também tem na mão a responsabilidade de acabar com o dia de um jogador. Pode dar um game loss e alguém virar depois, não, isso não é um game loss, e aí o cara aí já acabou o dia dele, né? E aqui, novamente, a gente tem a coleta de informações. Porque às vezes tu conversa com os dois jogadores e tu não tem certeza do que aconteceu, mas não é algo que tu precise de um segundo juiz. Ah, eu preciso fazer mais perguntas. Ah, e aí agora? Eu preciso de um... que turno tá? Alguém fez mulligan? Alguma coisa assim. Tá? E vai entrar nesse ponto aqui. Então, nessa coleta de informações que a gente colocou aqui de novo, na verdade, quando você já está começando a chegar a uma conclusão, mas parte dessa conclusão é que ainda falta um pedaço de alguma informação que você não coletou antes, ou numa investigação você percebe que você esqueceu de perguntar alguma coisa importante para você definir exatamente o que você está avaliando ali. Então você retoma essa coleta de informações para chegar a uma conclusão mais concreta. Bom, a resolução é justamente você resolver o problema. Você está ali como juiz, o que os juízes fazem? Quando tudo dá certo, os juízes resolvem os problemas. Então, essa resolução é exatamente isso. Quando a gente consegue chegar numa situação, um problema, os jogadores estão precisando de ajuda, e a gente ajuda eles, e eles podem continuar jogando depois da nossa intervenção. Bom, isso eu já falei de... Eu botei um asterisco vermelho ali naquela parte, porque tem uma parte da coleta de informações que é importante. Nem sempre a coleta vai ir para resolução, mas ela vai para o auxílio. Por quê? Digamos que tu tem uma situação que está muito estranha. Eles estão falando uma coisa completamente diferente, as duas fazem sentido e a história de cada um dá vantagem para os dois. Talvez tu acredite que alguém está mentindo ali. E nesse ponto, não é um ponto que tu pode mais resolver se caso tu não seja o juiz mor. Ali já é um ponto de investigação em que tu tem que trazer o juiz mor, tu tem que trazer um team lead para decidir isso, porque pode gerar uma desqualificação. Nesse ponto, é o ponto que tu tem que entender que talvez esteja levando muito tempo o ruling e você precisa envolver outra pessoa, precisa terminar isso logo, porque isso vai atrasar o torneio. E aqui é um auxílio, no caso, trazer um nível 3 num evento maior, ou um juiz maior para fazer o backup, trazer alguém para te auxiliar no ruling que tu não consegues resolver, trazer o juiz maior para a investigação, que provavelmente vai virar uma desqualificação ou não. Né? É por isso que a gente tem em times no evento, para garantir que, né, a gente tem uma coisa concreta, uma coisa constante, e que o jogador não vai ser prejudicado por um ruling um ruling equivocado de um juiz. Exato. Às vezes tu não vai conseguir informação suficiente, não importa quanto tu tentar. Às vezes simplesmente não pode resolver aquela situação, e é por isso que a gente tem mais juízes no evento normalmente. E aqui a gente tem um fluxograminha mal feito do que é o ruling, né? Que aqui é exatamente o que o Leonardo falou. Às vezes a coleta de informações vai demorar muito. E tu não queres que demore muito. Porque tu tem que lembrar que no final do ruling, tu sempre vai ter que dar aquele tempo extra para os jogadores jogarem os 50 minutos deles. Então, a diferença entre chamar alguém rápido pode ser a tua rodada de 55 minutos ou de 65 minutos. É uma boa, mas acho que cai exatamente nessa questão do auxílio. Né? Oi? Ah, sim. É na abordagem, só que você vai precisar recorrer a outra pessoa. Nos torneios de média, eu acho que eu só atuei como tradutor uma vez. Não sei se você já fez isso mais vezes, né? Eu trabalhei uma vez só, mas a vez que foi, eu chamei ele bem aqui.
porque eu tinha que chegar à conclusão de que eu não sei espanhol. Quando tu fala oi, tudo bem, tu não sabe que tu não sabe espanhol. Quando tu coleta a informação, certo? Tu vai avaliar o espanhol dele e tu vai chegar à conclusão que tu não sabe espanhol. No meu não foi. Funciona, gente. No meu não foi assim, não. No meu não foi assim, não. Porque o que acontece? O que acontece quando o jogador e o juiz não falam a mesma língua? Normalmente, um juiz que atendeu a mesa e não fala a mesma língua do jogador, ele vai chamar outro juiz para ser o intérprete. Mas não é esse intérprete que vai dar a solução. É o juiz que atendeu a mesa primeiro. Então, aquele intérprete está ali só traduzindo. Claro, eventualmente ele pode ajudar com alguma coisa, se ele souber, como qualquer outro juiz poderia ajudar. Mas ele está ali só para servir de uma ponte de comunicação entre o juiz e o jogador. Mas... Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu atuei como juiz, foi no WMCQ em Cidade del Este. Então eu cheguei e pra mim eu falo espanhol, né? Tava falando só os dois jogadores. Entendi tudo, coletei todas as informações, avaliei, dei o ruling. Um jogador entendeu, o outro não entendeu. Tentei dar o ruling de novo, né? Explicar de novo a situação. O jogador novamente não entendeu, pediu para chamar outro juiz. Aí nesse momento, não, eu vou chamar ele para traduzir o que eu estou falando. Se você quiser apelar, você tem que chamar o juiz maior, porque a decisão aqui, no caso, é minha. Ele pode vir aqui e só ficar como tradutor. Perfeitamente. É importante frisar isso. Quando um juiz te pede ajuda, tu vai lá, tu conversa com o juiz e fala, não, é assim. Mesmo que tu saiba a resposta, tu não vai pular na mesa e falar pro jogador, não, é assim que resolve. Tu vai falar pro juiz e o juiz vai dar aquele ruling. Se por um acaso o juiz falar, olha, a situação tá meio ruim, os jogadores já estão meio bravos comigo, dá um ruling em você. Daí ele, beleza, tranquilo, daí você vai lá e resolva. Mas nunca cortem o ruling de um juiz, a menos que ele esteja a um ponto de fazer alguma coisa absurdamente ruim, que no caso normalmente isso não acontece. Normalmente tu vê que ele vai dar o ruling errado, tu dá um cutucão nele, chama, ó, podia ser, é assim, não é assim, tá? E então deixem o juiz que atendeu a mesa resolver a mesa, tá bom? É por isso que quando tu decides que tu vai fazer um backup, mesmo que tu tenha autoridade para fazer o backup, tu vai explicar o backup inteiro e depois tu vai fazer. Porque isso dá tempo de muita coisa. Muita coisa acontecer, principalmente o jogador apelar para o juiz maior. Gente, é isso. Não, é bem sucinto, mas é muito importante que vocês tenham essa linha de raciocínio para manter a consistência no ruling de vocês. Tá? Entendendo o que aconteceu, o que os jogadores falaram, onde isso encaixa nas regras e o que vai acontecer, é o processo que, na nossa opinião, aqui é o mais simples de chegar numa conclusão satisfatória para os jogadores, né? E também para as regras. Né? Então, vou passar para o Nicolau aqui e depois dele a gente vai abrir para perguntas. Então, só falar umas coisas meio rápidas aqui também. A gente poderia falar um pouco sobre a PIL, né? Também entra um pouco nesse assunto. Bom, eu não gosto de ser apelado. Não sei se alguém gosta de ser apelado quando o jogador desconfia da sua ruling. Mas tudo bem. É uma coisa que os jogadores podem fazer e que existe uma possibilidade de você lembrar ele. Se você vê que o jogador está desconfortável... Eu não gosto de oferecer o appeal de primeira. Eu dou minha ruling. Se eu sentir que o jogador está muito desconfortável, que ele está demorando a voltar para jogar, aí eu lembro a ele que ele tem a opção de dar um appeal, quer dizer, de recorrer ao juiz mor, para o juiz mor ele rever a minha ruling e ver se ele concorda com o que eu disse ou se ele vai tomar uma outra decisão, se ele vai solucionar de uma outra maneira. Então, só colocando aí... Eu gosto, sinceramente, de fazer uma pergunta. Tem mais alguma coisa que eu possa esclarecer?
tem mais algum esclarecimento que eu possa te dar? Se ele falar, não, isso eu não entendi. Ah, eu te explico. Não, tá tudo bem. Tá aí, mas ele continuar o desconforto, pode oferecer o appeal para ele. Eu já tomei um não appeal. Eu falei, quer desafiar o juiz? Não, tá o juiz aqui. Ele estava visivelmente desconfortável e ele não queria chamar o juiz. Receber um apelo no dia é uma das piores coisas que tem. Você está na mesa 680, no stage na 1. Você tem que correr até lá. Aí quando você chegar lá, te tocar a situação, você vai esquecer da mesa que você saiu. Anota. Ou então manda outro juiz e fica na mesa. De qualquer forma, quando vocês saírem de uma mesa, deixem um juiz lá. Se tiver oportunidade, saiu da mesa para chamar o appeal, deixem um juiz lá. Leva slip. Tá? Não esquece o Também. Anotem coisas, levem as livros. É bom deixar o juiz lá também, porque quando você voltar, pode ser que a situação não seja mais a mesma. Vamos resolver aqui mesmo. Se você deixar um juiz lá, você garante que a situação não muda. Nossa, do que vocês estão jogando é problema muito. Inicialmente, quando você estiver dando uma ruim numa mesa e você tiver que sair dessa mesa sem estar resolvido para buscar um outro juiz, no caso um órfão, no caso de apelo, deixar alguém cuidando da mesa para não acontecer nada. Deixa eu só fazer uma coisa baseada nisso. Didi, vem cá. Deixa eu ver. Digamos que o Didi estava jogando com o Hector aqui e o Didi falou, não, eu preciso conversar contigo longe da mesa. Eu estou conversando com o Didi, eu não vi outro juiz. Eu estou aqui. Eu sempre a posição aqui, ó. Eu estou olhando para a mesa. Eu consigo ver o Hector ali na mesa. Porque, imagina essa situação aqui. Estou conversando com ele está prestando atenção em mim e está lá o Hector não. Valeu, A gente pode falar também quando você atende o appeal? Não sei se... Não, né? Não, aí já é um pouquinho mais... É porque a gente quer mostrar a estrutura. Se a gente tiver tempo, né, para as perguntas, aqui, se alguém quiser perguntar alguma coisa. Calma, gente. Boa parte da coleta de informações que me ajudou muito no início é que às vezes você está querendo tanto solucionar o problema que você esquece de chegar na mesa e perguntar em que fase que está, quem que é o jogador ativo, para poder entender toda a situação. Muitas vezes o jogador pergunta, pode isso? E você às vezes não precisa não tem que responder isso. Primeiro entende a situação para depois seguir o programa. Não. Na verdade, eu queria pedir para te passar mais ou menos quais as informações que tu acha mais interessante coletar quando tu chega. Depende muito. Por exemplo, assim, ó, se um jogador chega pra mim e pergunta, juiz, eu tenho um Kickoff Nexus e meu oponente tem uma Melida. Eu ativei e ataquei. O que acontece? Tá? Isso é uma interação de regras básicas. Pode simplesmente dizer, não, olha, ele vai causar dano, mas o dano não vai fazer nada. Ele não vai dar dano nem ponto de vida, nem dano de effect. Isso é tranquilo de responder. Agora ele vai te perguntar, jogador, juiz, meu oponente comprou uma carta a mais. Numa situação onde geralmente os... Depende da pergunta. Tudo depende da pergunta. Coisas... Então, exato. Eu acho que a primeira atitude que tu pode tomar é sempre ouvir os dois jogadores. Sim. Sempre pega... por mais que o primeiro jogador falou, não, é isso, e tu olha pra mesa e tem certeza que é isso, converse com outro jogador. E escuta primeiro quem te chamou para a mesa. A única coisa consistente que tem nas rulings de abordagem de coletas é o bom dia, posso ajudar. Todo o resto... Viu? Nem o nome é consistente no negócio. Sim, eu não falo não, mas a única coisa consistente é o bom dia. Sempre a ruling difere e ficava do juiz perceber o que está acontecendo e a partir daí coletar informação. Se envolve alguma coisa do jogo não está correto, você vai ter que analisar o assistente. E se você não problema com cortar de cartas, você vai ter que analisar a dificuldade de cartas. Não tem um guia específico para isso, porque as situações podem ser tantas e tantas diferentes. Muito obrigado. Não há um guia. Teve um caso que aconteceu comigo, eu fiquei meio intrigado e fui conversar com eles. Cada um teve uma opinião disso. Pessoal, a gente Mas falando aqui. Mas isso é a resolução de um ruling? Porque, tipo, a gente tá falando da estrutura dele. Se a regra estava certa ou não, aí já é o outro ruling. Entre a abordagem e a coleta de informação. Eu não era juiz ainda, mas eu estava praticando para pegar nível. E eu estava jogando um torneio e eu vi de relance que um jogador que já tinha uma certa fama de não ser muito amigável nas competições, virar a cor da mana errada. Ele usava uma branca e uma vermelha, ele virou azul e vermelho.
situação isso, ao meu ver, foi pela pressão que o oponente causou. O oponente estava tentando causar. E aí eu falei, eu não posso fazer nada, porque um dos dois jogadores tem uma questão. Pode fazer muito. Igual, espera. Pegar essa. Não, assim, a gente sempre tem que tomar cuidado para um dos jogadores não constranger o outro a desistir da presença do juiz na mesa. Isso é muito importante. Então, se você vê que a sua presença não está sendo apreciada por um dos jogadores na mesa ali, se impõe um pouco na mesa, mas não de uma maneira que os dois vão se fechar a você. Se você, nessa questão que você falou da mana errada, qual é a coisa mais simples que você poderia ter colocado, que você poderia falar? É simplesmente, você pagou a mana errada. Fazer uma observação já pode ser o suficiente para os jogadores te envolverem na mesa. Você fala, você pagou mana errada, eles falam, é verdade. E eles corrigem, você aplica a infração que você tem que aplicar, e eles seguem com o jogo ali. Mas Então, nesse ponto, é um ponto que assim, ó, a gente não liga se o jogador já tá com o jogo ganho, o jogo tá com o jogo perdido. A regra é uma, certo? Ele virou o mano errado, tu vai resolver isso, independente do jogador não querer. Porque assim, tem certas coisas que se os jogadores concordarem, tu pode deixar. Tu não pode deixar o cara pagar uma mana branca com um spell branco com mana azul, sem um efeito que permita isso, nem que todos os jogadores do torneio queiram fazer isso. Dois jogadores querer tirar um dado e os outros 6 concordar com assim. Pessoal, vamos lá que o tempo é limitado aqui, gente. Vamos lá. Depende do réu. Isso. Cara, no réu regular, coisinhas básicas até dá pra passar. Sabe? Mas chame juiz, velho. Então não, tu não era juiz, mas tu estavas como juiz, não foi? Então, ele era juiz. Fala, Jatinha. Eu pensei nisso. Mas assim, ó, quando um jogador já está desconfortável naquela parte, não era que ele estava desconfortável com o jogador, não, ele não queria se incomodar. Sabe? É assim, deixa a regra pra lá. Não é tipo, eu achei um pouco diferente de inibição ali. Foi mais o tipo, eu não quero me incomodar. Foi o que eu pensei ali. Mas sim, são duas outras opções que tu pode fazer isso. Obviamente, a opção é outra. Desculpa. Tu pode separar os jogadores ou tu pode trazer um outro juiz para conversar com os jogadores. Fala, Pedro. Aconteceu uma situação comigo uma vez, num pré-release, em que um dos jogadores me chamou para dizer que o oponente estava jogando de forma lenta. E eu então tentei entender o que estava acontecendo, fiz as perguntas que eu achei que fossem adequadas para a situação, e os dois começaram a discutir. Começaram a argumentar com o outro que não estava fazendo, porque o outro já tinha feito e não tinha reclamado, e agora estava reclamando porque era o direito dele de jogar, de pensar. Rapaz, começou a discussão. Eles começaram a bater boca na mesa e eu dei, 30 segundos para eles. Nossa, não. Então, eu na hora. Beleza, aí eu tive que, eu não sei se eu fiz de forma correta, mas tinha um ponto de, pessoal, eu preciso que vocês se calem para que eu explique a situação e resolva. E eles continuaram discutindo. Acabou. Vocês querem que eu resolva a situação ou eu posso encerrar a partida de vocês aqui? Não. Assim, não foi nessas palavras, assim. Eu entendo, mas no momento que tu deu 30 segundos para eles Não foi 30 discutirem, segundos, ou seja, tu deu um momento para eles discutirem, tu não dá momento para eles discutirem. Tu vira para outro jogador e fala, agora eu estou falando com ele, depois falo contigo. Se ele continuar, aí existem coisas do tipo,
condutante esportivo. É isso que Você eu chamou o juiz está dando ruim e o jogador não está deixando. Você não ameaça uma penalidade. Você dá o aviso. Você não pode fazer isso. Ele Mas você não continua. dá. Não, você não dá um call. Não existe mais call. Certo? Fala, olha, eu estou falando com ele, coloca ele no lugar dele. Se ele não se colocar no lugar, existe uma infração. Infração traz uma penalidade. Posso só fazer um adendo aqui, então? Claro, porque é o palestrante. Não quero te interromper. É muito importante quando a gente está nessas situações em que os jogadores estão emocionalmente envolvidos, para não deixar escalonar e tal, a gente nunca perder de vista que eles não devem resolver as situações por eles mesmos. Então, se você vê que eles estão interagindo um com o outro sem passar por você, se coloca. Eu gosto de me colocar fisicamente na mesa e falar, gente, fala comigo. Fala comigo se você tem algum problema e a gente vai tentar resolver. Isso costuma funcionar. Não sei, mas o importante é não deixar que a situação seja resolvida de qualquer maneira, e normalmente de maneira muito ruim, se você não está envolvido, sem que o juiz esteja presente. Então, se eles começarem a interagir estritamente um com o outro, ignorando sua presença, você faz com que a sua presença não seja possível de ser ignorada. Não, peraí, última perguntinha, desculpa, Marcelo, mas ele fez uma pergunta. Ele está há muito tempo. Conversar com o pessoal? Quanto tu quiser. Às vezes o espectador ele tem mais informações que os dois jogadores juntos. Então, se o jogador... eu já tive uma situação que o jogador chegou pra mim e falou, juiz, meu oponente colocou o meu spec dentro do deck, sei lá, do dele. E eu cheguei pro jogador e perguntei, tu colocasse mais spec pra dentro do deck? Tu por acaso colocasse mais spec legal no teu deck? A cara do jogador já entregou eles. Porque tu pode usar essa informação. Tu só não pode assumir que ela está correta no momento. Certo? Porque a informação é informação. Use. Tá bom, gente? Eu sei que tem mais perguntas. Muito obrigado. Tá? Nicolau? Obrigado, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Peraí, gente. Aparentemente eu tenho mais 10 minutos. Não, tu me deu essa conclui. Eu não consigo ler daqui a lá. Tá bom, pronto. A gente tem 10 minutos. Nós temos 10 minutos. Temos 10 minutos. Márcio, Calma, só um minuto. É porque o Ismael tá com muito tempo. vai. Desculpa, eu não vi. Pessoal, temos 10 minutos. Temos 10 minutos. Não, isso simplesmente não acontece. Isso não pode acontecer. Ele vai falar. A abordagem que tu pode mandar é olha, sou eu que vou atender essa mesa. Se após o meu ruling tu não estiver satisfeito, tu pode apelar pro juiz móvel. Pode falar isso. E normalmente ele vai, muitas vezes ele vai responder como eu quero apelar pro juiz móvel. E nesse momento isso está previsto na conduta esportiva, certo? Como uma parte disso. Então tu provavelmente vai virar para ele e falar, não, o juiz sou eu. E aí eu deixo para o final isso. No final, depois do ruling, independente do appeal ou não, vai virar para ele e falar, eu era o juiz, fizesse isso é uma conduta desportiva e carrega um ordem. A pergunta foi o seguinte, eu estou me dirigindo à tua mesa, tu olha para mim como juiz e fala, eu não quero ser atendido por ti. Entendeu? Agora fez mais sentido? Correto? Márcio? Pela mesa, por nada, ambos estão divergindo na informação. E não tem ninguém na volta que eu consiga. E tu é o único juiz do torneio? Aí, nesse ponto, como é que falaram? Na dúvida vai no mais óbvio? Você vai ter que resolver. Eu tive uma situação, tinha jogadores que divergiam se um Siege High não tinha atacado. O jogador que não tinha Siege High não tinha criaturas, não tinha nada que impedisse o outro de atacar. Mas a história dos dois estava consistente e a gente não conseguia identificar se algum deles estava mentindo. O ruling do juiz mor nesse ponto, porque eu trouxe ele para investigação, faz muito mais sentido ele ter atacado. Certo? E foi esse o ruling.
Pessoal, Pessoal, tá difícil de ouvir aqui. Vocês mencionaram bastante, tipo, durante os processos, sobre tomar muito tempo. Esse processo está tomando muito tempo. Isso é uma coisa maleável, é um conceito abstrato, ou existe o que é tomar muito tempo em termos de tempo mesmo, para cada uma das etapas? E aí? olha, não existe uns marcos assim muito definidos. Existem situações que você vai considerar simples e não consegue resolver, e aí você não vai querer tomar, sei lá, 10 minutos numa situação que é simples e você não consegue resolver. Mas se for uma situação complexa que você não consegue resolver, é mais razoável que você demore 10 minutos tentando. Agora, chega um momento em que você percebe que você está num ciclo, que nem quando o jogador está fazendo slow play, que ele fica repetindo as coisas, fica olhando o cemitério, olhando a vida. Chega uma hora que você está passando pelas mesmas informações. E quando você chega nessa hora, você tem que tomar uma decisão. Assim, talvez não seja uma decisão que você esteja muito seguro. Talvez não seja uma decisão que você acha a melhor possível. Se você tomasse 2 horas, talvez você chegasse a uma decisão melhor. Mas você tem que tomar uma decisão, porque senão o torneio inteiro vai atrasar, porque você está ali fazendo uma investigação de 2 horas. Lembre-se sempre que uma rodada tem 50 minutos. Não é prudente somar 15 minutos num rolo em si, a rodada tem 50. Vale lembrar para esse caso, especialmente se você está sozinho ou se tem outro juiz. Se tem outro juiz, no momento que você percebe que está se tornando complexo demais, não importa qual é o nível de juiz, se tem um nível 2 tem um nível 1 perto que pode me ajudar, faça isso o mais rápido possível. Se você estiver sozinho, vai chegar uma hora que realmente não tem mais como absorver mais informação e não leva um tempo absurdamente longo. Você tem que fazer coisas extremamente complexas. E nessa hora, a gente como juiz tem que julgar. Então, nessa hora você vai ter que tomar a decisão que você acredita ser a mais correta. E é isso, tem dia que simplesmente é isso. Já aconteceu comigo de fazer investigações que deram tudo em cima de tempo extra. É algo que eu nunca quero repetir de novo. Mas simplesmente acontece. A uma hora vai chegar, vai ter que ser o seu julgamento. Inclusive o IPG ele fala sobre no cheating, que é se o juiz acreditar que aquilo aconteceu. Porque é muito difícil tu chegares com dados concretos, com fato. Nenhum jogador, dificilmente o jogador vai dizer, não vou dizer nunca, porque já vi acontecer, vai dizer, eu roubei. Ou eu menti. Eu menti. Eu comprei a carta a mais, porque eu queria, eu precisava ganhar. Tem uma pergunta que cai direto nos Easy Practice, que nunca vai acontecer na hora coisa, que é assim, eu joguei um negócio que mata a criatura preta num bicho azul porque eu precisava muito que ele morresse. Não vai acontecer. Sabe? Hã? Que ele precisava muito ganhar. Isso acontece, gente. Se todos os jogadores fizessem isso... Podemos terminar? Gente, quer? Gente, muito obrigado. Tá? Agora sim, gente. Obrigado. Acho que foi bom. Eu achei que foi ótimo. Não gostaram? Sim.